Então, bora que a gente vai terminar o capítulo 2 dessa apostila para já iniciar, depois do recesso, uma nova apostila em novos assuntos, né? Então, a gente tem dois assuntos importantes para tratar hoje. O primeiro é essa fronteira que não é definitiva entre a poesia e a prosa, tá? Vocês já devem ter percebido, né, durante todos os anos do Fundamental, a gente falou sobre isso, que literatura não é uma ciência exata. Então, a gente tem aí fronteiras que podem ser, é, podem interagir com os outros gêneros, vamos dizer assim, textos que podem interagir com outros tipos de texto, e é o que acontece com a prosa e a chamada poesia, tá? Muitas vezes a gente associa a poesia, como a gente já falou nas aulas passadas, a gente associa a poesia ao poema, tanto é que é comum a gente até tratar como um sinônimo. Mas a gente sabe, a gente já viu, que poesia pode aparecer também nas prosas. É o que a gente fala de prosa poética. Além da prosa poética, a gente tem outros tipos de texto que vão misturar esses conceitos. A gente tem, além do poema narrativo, né, do poema que tem aí uma estrutura tradicional de poema, né, em versos e estrofes, mas existem elementos da narrativa. Além desse poema narrativo, a gente também tem a prosa em poema. É como se estivesse fazendo todo a estrutura do poema, assim, os elementos do poema em uma prosa. Então, a gente tem a rima, a gente tem elementos de ritmo, de sonoridade em uma prosa. Então, a gente vai ver esses três tipos aí de textos que vai misturar o que a gente viu dos conceitos aí de prosa, poema e poesia, tá? Para a gente fechar esse assunto. Bom, Oswald de Andrade, ele vai citar em das suas obras a seguinte frase: Aprendi com meu filho de 10 anos que poesia é o descobrimento das coisas que nunca vira antes. Poesia, ele já tem esse carregamento, né, no conceito de poesia, de tentar traduzir os sentimentos, né, de tentar colocar em palavras alguma coisa que se sente. E é exatamente isso que a gente tenta fazer através dos textos literários. A gente pega aí a estrutura do que a gente sente, do que é externo, do que é interno na gente e tenta externar através de palavras. E a gente está fazendo literatura através da poesia. Então, vamos deixar claro as diferenças novamente. Poesia, então, é a expressão artística. Poesia é quando a gente coloca em palavras aquilo que se sente. A essência é a manifestação dos sentimentos, né? O que a gente encontra em textos literários, principalmente em poemas e textos líricos, é poesia. É a tentativa de externação, é a tentativa de tradução do que é sentido através de palavras, tá? Aí tem uma conceituação de poesia, que se vocês quiserem até registrar aí em post-it, só para vocês terem aí uma conceituação mais formal de poesia. Poesia, apesar de muitos acharem que poesia é um gênero literário, na verdade, esse termo se refere a uma expressão artística, uma forma de manifestação de sentimentos. Por isso, não há nenhum padrão que imponha o seu significado. Ela pode estar presente em textos, esculturas, músicas ou até mesmo em quadros. Qualquer forma de arte é poesia. Então, eu posso ter uma poesia, posso ter um filme poético, eu posso ter aí uma paisagem poética. O que eu vou sentir através dessa arte, eu vou tentar traduzir, mesmo que inconscientemente, eu vou tentar traduzir essa expressão artística, esse sentimento que me dá essa manifestação artística através de palavras. Então, a poesia está em essência aí em todas as artes, inclusive na literatura, né? Em textos literários como o poema e em prosa poética também. Assim, não há nenhuma estrutura textual pré-determinada para definir o que é poesia, apesar de comumente ser confundida com poema.
e o autor ter total liberdade para compor algo que seja composto por versos ou não. Então, a poesia pode aparecer em outros textos além do poema, né? Falando nisso, vamos definir poema. O que é o poema? Poema, sim, é estrutura textual. Poema é o texto que é estruturado em versos e estrofes, tá? Esse poema, ele é um transportador de poesia. Então, dentro do poema existe poesia, ou seja, dentro do poema, que é a estrutura textual em versos e estrofes, eu tenho a tentativa de externação de sentimentos. Então, eu tenho poesia. Nele é necessário ter estrutura mais definida e que, apesar de poder variar extensão, deve ser compostas por versos e estrofes. Isso aí a gente viu também, a gente já viu em algum momento que o poema tradicional ele era composto de versos e estrofes e simétricos, né? A partir do modernismo, a partir de 1922, né, com o movimento modernista brasileiro, a gente tem uma flexibilização maior dessa estrutura. Então, a gente pode ter poemas de um verso só, poemas compostos por estrofes únicas e assim vai, tá? Então, isso aí pode variar conforme a nova forma moderna de pensar um poema. Deve ser composta por versos e estrofes ou de uma prosa conhecida como prosa poética. O poema, ele pode ser estruturado em prosa, é isso que a gente vai ver hoje, tá? Quando um poema tem uma estrutura de prosa, ele é chamado de prosa poética. Para passar a poesia, o poema pode ter ou não rima e ritmo. Além disso, há a liberdade de utilizar a linguagem necessária para promover o leitor e mostrar os sentimentos intencionados pelo autor. O importante é que o poema em si, ele é o portador mais significativo de linguagem figurada que a gente tem. Então, ele tem uma liberdade muito grande de usar figuras de linguagem, de usar expressões aí pouco usuais no dia a dia, usar até coisas que a gente no dia a dia a gente fala de vícios de linguagem, no poema a gente fala de licença poética, né? Então a gente pode ter essa maior liberdade dentro de um poema, tá? Justamente porque ele tem esse objetivo de tentar traduzir em palavras o que se sente. E é muito difícil, né? Tentar traduzir o que se sente. E aí o poema tem essa liberdade mais de criação, de usar e abusar da linguagem, tá? E a prosa? Bom, a prosa é, é, é a maneira mais natural da linguagem, uma maneira mais assim, que você não se pensa muito em ritmo, não se pensa muito em musicalidade, apesar de que algumas prosas podem apresentar esses elementos também. Por isso a gente está falando de uma interseção entre as características da prosa e da poesia e do poema. Há duas formas de entender o que é prosa. Na primeira, ela significa a expressão natural da linguagem, ou seja, a forma de falar e de escrever sem as necessidades estéticas pedidas pelo poema, né? Que a gente falou, sem precisar de rima, sem precisar de musicalidade, métrica, essas coisas. Na segunda, ela é um gênero literário em que o autor escreve em parágrafos, no que pode ser dividida em prosa narrativa e prosa demonstrativa. Então, a prosa pode ser aí essas duas formas, né, de compreensão é prosa narrativa e a prosa demonstrativa, uma mais literária e a outra mais não literária, vamos dizer assim. Dentre as classificações da prosa, a gente também tem a prosa poética, que é o que a gente vai ver mais detalhado agora. Então, um pouquinho para lá e um pouquinho para cá. A prosa poética, também chamada de poesia em prosa, a prosa poética é uma poesia escrita em prosa, isso é, sem as características do poema. Então, é uma prosa, mas sem a característica do poema. A métrica, o ritmo, rima e outros elementos sonoros, na prosa poética, não é necessário. Mas é um texto que ainda tem uma carga muito forte de sentimentalismo, tá? Então, ela vai transmitir a poesia em prosa, ou seja, em linhas e parágrafos, sem esses elementos estéticos do poema, sem a rima, sem a metrificação, sem o ritmo.
e tudo mais, tá? Então, prosa poética é uma prosa, primeiro, ou seja, estruturada em versos e estrofes, que não tem os elementos do poema, mas ela carrega poesia. Ela vai tentar transmitir a poesia através de palavras, certo? Aqui a gente tem um exemplo, Grande Sertão Veredas, muitos outros, todos os textos de Clarice Lispector, todos os textos aí vocês podem pegar os textos, principalmente os textos femininos, tem muita poesia, nos textos modernos tem muita poesia, tudo que vai transmitir um sentimento para a gente, além, claro, das outras funções da literatura, essa carga sentimental é uma prosa poética, tá? Um dos grandes exemplos que a gente tem é o Pequeno Príncipe. É uma prosa poética muito, muito carregada de sentimentos e que vai transmitir para a gente, através de prosa, o sentimentalismo ali, através dos personagens, através do que conta para a gente o narrador, tá? Agora a gente tem também o poema narrativo. A gente já viu a prosa com essa carga sentimental, essa carga aí de poesia, sem elementos do poema. E agora a gente vai ver o poema, que é a estrutura que a gente viu, que é estrutura textual em versos e estrofes, só que com elementos da narrativa, né? Os 5 elementos básicos da narrativa. Então a gente tem o poema narrativo caracterizando-se como uma manifestação literária em verso, na qual se realiza a narração ficcional de fatos ou de ações antropomorfizadas, com traços dramáticos, cômicos ou sérios. E pode ser de alcance universal, regional ou local. É muito importante aqui, um dos principais exemplos que a gente tem de poema narrativo são as epopeias, né? Então, a epopeia, que são os textos do gênero épico aí que a gente viu lá da Grécia Antiga, da Roma Antiga, eles são estruturados em versos e estrofes e contam a história de um herói, né? O herói épico. E eles são caracterizados pela estrutura textual poema e por serem narrativos. Então, é um poema narrativo. A epopeia é um dos grandes exemplos que a gente tem. Além de outros. Esse aqui é um pedacinho do texto de Drummond, que chama O Caso do Vestido. Quem não conhece, virou até filme, né? O filme foi baseado nesse poema narrativo e que conta a história de uma mãe e 2 filhas que encontram um vestido pendurado no prego. É muito legal. Se vocês quiserem, o poema é bem extenso e conta a historinha mesmo. Mas prestem atenção, o poema narrativo, ele não deixa de ser um poema, então ele tem elementos do poema, como ritmo, rima, estrofes, né, estruturado, até a métrica mesmo, né? Então ele tem essas estruturas estéticas do poema, os elementos estéticos do poema, diferentemente da prosa poética, que é uma prosa que tem poesia, mas sem elementos do poema, tá? Então, aqui no poema narrativo, ele não deixa de ser um poema, então ele é o poema propriamente dito que tem elementos da narrativa. E para terminar, a gente tem o poema em prosa, que é diferente aí da prosa poética, tá? O que vai diferenciar? A prosa poética, como eu falei para vocês, não tem elementos estéticos do poema. O poema em prosa, por sua vez, ele tem os elementos do poema, só que a estrutura dele é em prosa. Perceberam a diferença? Então, o que vai diferenciar mesmo é a presença desses elementos estéticos, como a rima, a repetição sonora, a musicalidade. Isso vai aparecer no poema em prosa, mas não vai aparecer em uma prosa poética, certo? Então, um poema em prosa, ele vai ser uma prosa em linhas e parágrafos com elementos que vão lembrar a estrutura do poema, tá? Então, a gente vai ver nas linhas do poema em prosa, por exemplo, a repetição de sons, aliterações, assonância, isso aí a gente vai ver como é feito no poema, só que feito em uma prosa,
certo? Então, são essas três estruturas textuais aí que meio que interceptam, né, as características do poema, poesia e da prosa, certo? Aí na página 142 vocês têm mais detalhes sobre isso, tá? Umas fronteiras borradas entre prosa e poesia. Aqui vocês têm um pedacinho de Grande Sertão Veredas, que era o mesmo exemplo que eu dei aqui, e um pedacinho de Clarice Lispector, que é uma das principais aí exponentes da prosa poética. Lembrando que prosa poética, então, é uma prosa com poesia sem elementos estéticos do poema, certo? Poema em prosa é um poema com versos e estrofes, só que mentira, confundi. O poema em prosa é uma prosa com linhas e parágrafos, só que com os elementos estéticos do poema. Então, a gente vai ver, por exemplo, aqui um trechinho de Cruz e Souza, que vai ter, olha só, a estrutura que a gente tem aqui é em prosa, né? A gente não tem versos e estrofes. Só que quando a gente lê esse texto, a gente vai ver elementos muito fortes do poema, né? Rogo-te, ó mar, suntuoso e supremo, para que conserves no íntimo de tua alma, heróica e ateniense, toda essa dolorosa Via Láctea de sensações e ideias. É como se eu estivesse lendo um poema propriamente dito, mas a estrutura dele é em prosa, certo? A apostila não traz para vocês aí o poema narrativo, tá? Então é importante registrar que existem esses três. A prosa poética, que é a prosa, estrutura estrutura de linhas e parágrafos sem elementos da narrativa. E o poema em prosa, que é uma prosa, né, um textinho normal de linhas e parágrafos com os elementos estéticos do poema, tá? Aqui a gente tem um exercício de aprendizagem bem interessante sobre esse texto de Cruz e Souza. Então, dá uma pausinha no vídeo, lê o texto e a gente vai fazer já de uma vez para a gente já fechar esse assunto, tá? Então, tô na página 143, exercício 16. Ainda que escrita em prosa, percebe-se ao longo do poema, ele usa poema porque é um poema em prosa. Poema de Cruz e Souza, que você acabou de ler, uma preocupação com o ritmo. Olha só, a preocupação com o ritmo que é criado por meio de uma construção binária. As repetições típicas da poesia estão presentes para compor esse ritmo do poema em questão. Então, é uma prosa que se preocupa com os elementos estéticos do poema. Essas construções podem representar, de acordo com a temática, as ondas do mar e o ritmo constante do vai e vem. Localize exemplos desse recurso no trecho citado. Eu citei aqui a repetição do termo mar. Mar azul, mar de ouro, mar glacial, que às vezes ele é só um substantivo e às vezes ele funciona até como uma participante de uma locução adjetiva, né? Então, essa repetição da palavra mar vai ter uma sonoridade, vai compor uma musicalidade para esse poema em prosa. E nos 17 outros recursos utilizados no poema de Cruz e Souza para compor a musicalidade são as aliterações e as assonâncias, em passagens que demonstram o trabalho estético com a linguagem. Trabalho estético esse que é tradicional em um poema. Analise no último parágrafo do poema o uso desse recurso. E aí a gente tem a repetição das consoantes S, R e V. E se a gente for fazendo a repetição, né, na leitura, a gente vê essa tentativa de representação do som do mar, certo? Muito bem. Vamos partir para outra matéria, né? Para outro assunto que a gente tem hoje. Tá difícil, hein? As palavras estão saindo fora. Mas o outro assunto muito importante que a gente tem hoje é intertextualidade. Também é uma
uma lembrança, né? Que vocês já viram intertextualidade durante os anos do fundamental, mas a gente vai aí classificar a intertextualidade que eu acho que vocês nunca viram, tá? Intertextualidade está também na apostila de vocês, na página 143. Vou me atentar mais ao slide para não ficar uma aula tão enorme, né? E depois vocês leem como que a apostila vai apresentar para vocês, os exemplos, é, as conceituações e tudo mais, certo? Então, a intertextualidade é um conceito muito importante em qualquer arte, né? Mas como a gente está falando de, de literatura, a gente fala de textos, né? Propriamente dito. Inter é um prefixo aí que vai representar a relação, né? Relação entre textos. Intertextualidade é aquele conceito que a gente tem que um texto nunca é criado do nada. Mesmo inconscientemente, a gente sempre tem um texto aí como base da nossa obra-prima. Isso não quer dizer que a nossa obra seja uma cópia, muito longe disso, mas as coisas que a gente vai guardando na linha da experiência vão fazendo sombra àquilo que a gente vai criando, tá? Então, intertextualidade é básico da literatura. Existe aí níveis, lógico, existem textos que são mais referenciais a outros e existem aí intertextualidades mais subentendidas nas entrelinhas. Mas eu preciso de entender que se eu estou compondo um texto, eu vou criar a partir daquilo que eu tenho de lembrança, que eu tenho de experiência textual na minha cabeça. Então, eu sempre vou ter referências dentro de mim. E essas referências, mesmo eu fazendo, não, eu vou fazer um texto completamente inédito. O modo de você escrever, o modo de você estilizar as palavras, sempre vai ter alguma coisinha daqui, uma coisinha de lá. Então, um texto nunca é sozinho. Por isso, esse subtítulo aí de intertextualidade, tá? Vou passar rapidinho. Intertextualidade aqui, a gente tem algumas. Eu vou deixar até sem ser o modo apresentação para vocês é, pausarem e copiarem, né? Se for do interesse de vocês, que eu acho que é interessante. Aí a gente tem algumas definições de intertextualidade, né? De estudiosos da língua. E aqui a gente fala mais detalhado sobre essa etimologia, né? De inter, sendo um prefixo de origem latina e faz relação à noção de relação. Então, a relação entre os textos, né? Relação essa que pode variar, mais uma vez, frisando, tá? Aqui eu tenho um exemplo muito legal é, da música Bom Conselho de Chico Buarque. Aqui ele constrói o texto dele, presta atenção, fazendo referências a ditados populares. Então, olha só como que fica. Eu ia colocar para escutar, mas vai ficar gigante, não depois vocês escutam, tá? Ouça um bom conselho, que eu lhe dou de graça. Inútil dormir, que a dor não passa. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Venha, meu amigo, deixe esse regaço, brinque com meu fogo, venha se queimar. Faça como eu digo, faça como eu faço. Haja duas vezes antes de pensar. Corro atrás do tempo, vim de não sei onde. Devagar é que não se vai longe. Eu semeio o vento na minha cidade. Vou para a rua e bebo a tempestade. Aqui ele tem vários ditados populares, eu não vou falar todos, né? Vocês podem aí fazer essa brincadeira de descobrir quais são os ditados populares que Chico Buarque fez referência nessa música, mas eu vou destacar alguns até para a gente entender qual é a pegada do Chico. Ele vai falar aqui, ó, está provado quem espera nunca alcança. A gente sabe que o texto, né, o ditado popular, é quem espera sempre alcança. E aqui a gente já tem o que ele está propondo nesse texto. Ele está propondo uma referência, mas trocando o significado original dela. Quando a gente troca, a gente está fazendo uma intertextualidade, lógico, que é uma referência de outro texto, mas trocando a original, a ideia original pelo contrário dela. Isso é uma paródia, certo? Então, as paródias servem para a gente fazer um texto inédito, fazendo referência a um texto já
escrito antes, só que com a ideia contrária da ideia original, tá? Então, essa é a paródia. Aí a gente tem intertextualidade implícita e explícita. É o que eu falei para vocês no nível de intertextualidade. Tem hora que a gente bate o olho no texto e fala assim, eu já vi isso antes. Ou mesmo o autor deixa explícito, né? Cita com aspas, faz referência, fala na cara qual é o texto que ele está falando, ou o autor, ou o personagem, tudo, qualquer elemento textual que ele está se referindo ali, explicitamente porque ele está citando, tá? E existe também a intertextualidade implícita, que é aquele que precisa com que o leitor entenda qual é, na entrelinha, aquela coisa mais profunda, qual é o texto de referência do meu autor, tá? Aqui, como exemplo de intertextualidade explícita, se vocês quiserem, registra aí a intertextualidade explícita. E como exemplo, eu tenho o poema Sete Faces do Drummond, que Chico Buarque, de novo, eu quase não gosto do Chico. O Chico Buarque, ele vai fazer referência direta ao texto do Drummond. Tá? Então, por exemplo, poema de sete faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. E assim vai. Aí o Chico, um pedacinho do Chico. Quando nasci, veio um anjo safado, o chato do querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Olha só como ele vai fazer uma brincadeira com o início do poema Sete Fases, né? Ele fala assim: vai carro, ser gaúcho na vida, e o querubim, o anjo safado, o chato do querubim, já predestinou que ele ia ser errado na vida, né? Então ele vai fazer uma referência direta, vai usar a mesma ideia, vai fazer até as mesmas palavras, né? E aí a gente tem a intertextualidade mais implícita, que não apresenta citação expressa da fonte. Então a gente tem aí que conhecer o texto é mais difícil, né? Porque a gente tem que conhecer o texto base. Aqui ele é citado, ele é escrachado. Aqui a gente tem que conhecer mais as referências textuais do autor para entender essa intertextualidade, para entender essa referência, tá? Então vamos aos tipos de intertextualidade. A primeira eu já citei para vocês que é a paródia. Então, muito importante registrar isso no caderno, vocês têm na apostila também, né? Mas coloca no caderno até para vocês terem outra fonte de estudo. A paródia, o autor se apropria de um discurso e opõe-se a ele. Aqui essa página tá errada, tá, gente? Porque eu peguei referência de outro, na verdade era da apostila do ano passado, mas enfim. Vocês têm aí na apostila de vocês, é na página 145, certo? Página 145, vocês têm os tipos de intertextualidade. Então, vocês têm a paródia é quando a gente faz um texto novo com a ideia oposta do texto original, tá? Então, por exemplo, aí, texto original: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. E a paródia: Minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. No texto original da Canção do Exílio, Gonçalves Dias quer colocar em evidência a paixão dele pelo Brasil, né? Colocar assim as coisas maravilhosas do Brasil, a natureza e tudo em exaltação. E na paródia é exatamente o contrário. Oswald de Andrade quer cutucar aí o Brasil e colocar em evidência as coisas não tão legais, né? Falando que aqui tem Palmares, fazendo referência ao Zumbi dos Palmares, no Quilombo dos Palmares, e falando que os passarinhos daqui não cantam como os de lá, que os de lá são melhores. Então, olha como que a ideia está invertida. Outro tipo de intertextualidade muito importante é a paráfrase. Na paráfrase, ao contrário da paródia, ela vai a ideia do texto original ela é confirmada pelo novo texto. Então, a gente não muda
a ideia do texto original, tá? Dizer as mesmas coisas, a gente usa isso correntemente, que é dizer, dizer as mesmas coisas com as palavras do autor novo. Então, é dizer com outras palavras o que já foi dito. Então, o texto original fica assim, mesmo texto, tá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Na paráfrase, meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Tá vendo que a ideia de exaltação da terra foi confirmada por Carlos Drummond, né? E aí a gente tem mais três, que é a epígrafe, que é o iniciozinho do livro. Aí os leitores de plantão já viram que no início do livro, às vezes o autor quer colocar um abre-alas, né? Colocar uma abertura e coloca uma citação de outro texto, meio que para deixar um gostinho para o leitor do que ele vai ver. Vai resumir o texto, né? E essa citação ela tem que ser referenciada, então ela tem que ter de onde o autor tirou, qual é o autor daquilo ali, tem que estar bonitinho ali, referenciada no início do texto original, vamos dizer assim, certo? A alusão é uma citação indireta. Então, eu vou fazer uma alusão quando eu não digo o que é diretamente, não é uma citação, mas é uma coisa meio subentendida. Por exemplo, quando eu vou falar, vamos fingir que um autor, tá? Um autor específico colocou o cão como o melhor amigo do homem, beleza? Um autor específico, vamos fingir. E aí, no meu texto, ao invés de falar cão, eu coloco o melhor amigo do homem. Só que esse melhor amigo do homem é de um texto específico. Então, eu estou fazendo uma alusão ao cão. Entenderam mais ou menos? E a citação é a direta mesmo, sabe? Que a gente vai colocar até entre aspas. No texto científico, a gente vai fazer o recuo, a gente vai colocar a página onde tá, qual é o volume, qual é a edição, tudo bonitinho, tá? Então, na apostila de vocês, além disso, a gente tem o pastiche e a bricolagem. O pastiche, ele é uma imitação, vamos dizer assim, tá? Ele imita o estilo do autor. Então, por exemplo, eu que gosto muito de Clarice Lispector, quando eu leio muito Clarice Lispector, eu vou escrever um texto e vou copiar o estilo dela de fluxo de consciência, que é aquela narrativa sem pontuação, que é mesmo o fluxo do que ela está pensando. Então, eu estou copiando não Clarice Lispector, não estou copiando o texto dela, não estou fazendo uma cópia, mas eu estou imitando o estilo da pessoa. Isso é um pastiche, certo? E a bricolagem, por sua vez, ela é uma brincadeira. É como eu faço uma obra inédita com pedaços de obras já feitas. Então, isso aí acontece muito quando a gente quer fazer, por exemplo, uma homenagem a um cantor e vai fazendo montagens de um texto com montagens de títulos de música dele. Isso é uma bricolagem. Tem uma música olha, vou fundo agora, hein? Tem uma música do Luan Santana que é uma bricolagem, que ele fala de chocolates. Alô, doçura, isso não é uma... Vocês conhecem. Aí ele vai citando os nomes dos chocolates. Isso é uma bricolagem, porque ele está fazendo aí um texto inédito com pedaços de outros textos aí, de títulos, né? De nomes de chocolates. Isso é só para vocês entenderem a ideia da bricolagem, certo? Falei demais. Façam as atividades aí, eu já direcionei vocês, mas eu vou direcionar de novo. Façam as atividades aí pra gente fechar o capítulo, tá? E aí a gente já começa, se Deus quiser, já juntos na sala, corrigindo as atividades do capítulo 2, pra gente já fechar a apostila e começar a apostila nova, certo? Então, um beijo para vocês. Qualquer dúvida sobre intertextualidade,
podem me falar, mas eu acho que tá tranquilo, que é mais uma revisão mesmo, tá? Um beijo pra vocês, estamos aí pra qualquer coisa.